Olá, sou a professora Maria Sandra Marquioreto, sou graduada em Pedagogia, curso de História também, e também sou bacharel em Direito. Tenho Psicopedagogia e algumas especialidades. Hoje aqui nós vamos falar sobre a história da educação no Brasil. A história da educação no Brasil é um assunto muito interessante. E assim, irei falar sobre alguns conceitos da história, o decorrer do tempo descrito na história da educação do Brasil e os parâmetros desde 1534 até os nossos dias. Então veja bem, hoje nós daremos o início falando um pensamento de Jean Piaget. Ele nos diz assim: a principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da educação é formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não acertar tudo o que elas se propõem. Jean Piaget. Então veja bem, vamos pensar quando eu digo história da educação. História da educação, nós temos que rever o conceito do que é história. História é uma palavra de origem grega, ela significa procurar, investigar. Na contemporaneidade, não há uma compreensão única do termo. Porém, existe certa concordância quanto a ela para alguns esclarecimentos e definições que são conceituados. No Aurélio, por exemplo, história significa uma narração metódica dos fatos notáveis ocorridos na vida dos povos, em particular na vida da humanidade em geral. E olha só, ainda mais, é um conjunto de conhecimentos adquiridos através da tradição ou por meio dos documentos relativos à evolução ao passado da humanidade. Ou seja, é a ciência e método que permitem adquirir e transmitir aqueles conhecimentos, um conjunto das obras referentes à história. E na filosofia, Nicola Abagnale, ele nos diz que o termo história, uma ambiguidade fundamental. Por um lado, significa conhecimento dos fatos, ou a ciência de quem estuda os acontecimentos no tempo. Por um outro lado, a história significa próprios fatos, ou a totalidade deles. Essa antiga ambiguidade ainda sobrevive em todas as línguas cultas modernas, inclusive o português. E segundo o professor Dermeval Saviani, um filósofo da educação da Unicamp, foi em 1946, com a promulgação em âmbito nacional da Lei Orgânica do Ensino Normal, do Decreto-Lei 8.530, que esta disciplina, juntamente com a filosofia da educação, ela passou a integrar o currículo de todas as escolas do nosso país. Veja bem, somente em 1946 a história se tornou uma disciplina primordial. E posteriormente, com a LDB 5692/61, e com o parecer 251/2, o Conselho Federal da Educação especificou que o currículo mínimo dos cursos de pedagogia deveria contar com a disciplina de História da Educação, e assim até hoje. A disciplina ela surgiu no contexto das reformas, que nos anos de 1920 elas pretendiam modificar a educação nacional, numa das reformas que foram feitas dentro da educação, e introduziu então os princípios da escola ativa. E somente depois, posteriormente, aglutinados em torno do ideal da escola nova do ensino primário e elevando o preparo docente pela ampliação e especialização do curso normal, que foi implementado. Veja só, é necessário a compreensão dos aspectos históricos da educação do Brasil, para que possamos, a partir do estudo,
de sua estrutura, do seu funcionamento nos dias de hoje. Então veja só, Belo nos diz que a primeira grande ruptura travou-se com a chegada mesmo dos portugueses ao território do Novo Mundo. E onde era esse Novo Mundo? O território que hoje nós estamos vivendo, chamado Brasil, o nosso país. Então, olha só, nós vamos falar agora a educação brasileira durante o período colonial. Saviani, em 2011, ele descreve que a educação ela se dividiu em 3 etapas para poder melhor compreender os aspectos da educação brasileira. Eram ditos como momentos ou fatores, eram tópicos que faziam com que cada mudança, cada alteração de alguém que estava no poder mudasse a educação ou houvesse uma reforma educacional. Com isso, a educação, ela passava por transformações. Quando passava transformações, ela tinha um certo atraso. E esses momentos ou fatores que envolvem essas reformas educacionais são as questões políticas, as questões econômicas e as questões sociais. Nós sabemos que é primordial no nosso país até hoje as questões políticas depois da educação. Então veja bem, sempre a educação, por mais evolução que ela tenha, ela vai ter um fator que ela tem um regresso, mesmo com certos avanços. E nós vamos agora adentrar na primeira etapa, que ela é descrita de 1549 a 1559. A primeira etapa ela é chamada de um período heróico, compreendendo o movimento de chegada dos primeiros jesuítas ao Brasil. Jesuítas eram os religiosos que tinham a atribuição de converter os gentios, tendo como instrumento fundamental a catequese. O marco final do período se dá pela criação da Ratio Studiorum, uma palavra latina que ajustou a prática dos jesuítas na educação dos povos da colônia. Quem eram os gentios desta época? Eram os índios, os primeiros habitantes aqui deste território. A segunda etapa é de 1549 até 1579, que na história ela é marcada pela consolidação dos jesuítas enquanto ordem missionária e sua hegemonia no campo da educação não somente dos gentios, mas também dos filhos dos colonos e da elite colonial. A prática pedagógica, neste contexto, esteve alicerçada no Ratio Studiorum, que se configurou como instrumento regulador do ensino primário pelos ignacianos, uma regulamentação das escolas na colônia. E a terceira etapa, ela vai de 1759 até 1808, com a chegada da família da família imperial no Brasil. Veja bem, esta última ela é marcada pela expulsão dos jesuítas do Brasil e pelas reformas implementadas pelo Marquês de Pombal, sobre forma e sobre forte influência iluminista. As reformas pombalinas, elas buscaram difundir os rudimentos elementares da ciência e das luzes, tanto na metrópole como além do mar. Quando eu falo em iluministas, eu falo em ideias. É a ciência das luzes. Falamos da época onde havia surgindo filósofos com ideias novas. O marco final dessa etapa é sinalizado pela fuga da família real portuguesa para o Brasil, junto com sua corte. Veja bem, Ratio Studiorum trazia 2 modelos de educação, o itálico e o parisiense. Aqui no Brasil, aqui na colônia, como era,
foi escolhido o parisiense, que era aquele onde o professor conduzia a aula. Era uma característica dele ter salas, carteiras, tarefas, trabalhos, exames, etc. Eram dadas aulas através de uma tendência tradicional. Ele trazia um modelo somente na base da leitura e da escrita. O aluno, ele, através de livros que eram filosóficos, os alunos estudavam nesta época somente com a reprodução do professor. E a gramática e o latim? Somente para aqueles que queriam ir para as universidades da Europa, surgindo daí o dualismo escolar. Veja bem, para aqueles que ficavam na colônia, que não iam para estudar na Europa, os filhos dos burgueses, a educação ela era restrita. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre a fase jesuítica. Veja só, a Companhia de Jesus ela foi fundada por Inácio de Loyola em Paris. Por isso, uma educação parisiense. Em 1534, com objetivos catequéticos, em função da reforma protestante e a expansão do luteranismo na Europa. É um assunto bem profundo para se estudar. No Brasil, na colônia, os jesuítas se dedicaram à pregação da fé católica e ao trabalho educativo. Perceberam que não seria possível converter os índios à fé católica sem que soubessem ler e escrever. E aí, eles trouxeram este padrão de educação próprio da Europa. Quando os jesuítas, então, aqui chegaram, por aqui, eles não trouxeram somente a moral, como eu havia dito, trouxeram os costumes e a religiosidade europeia. Trouxeram também os métodos pedagógicos, os métodos que eram utilizados na Europa. E aí foi introduzido aqui no Brasil. E durante mais de 210 anos, os jesuítas, eles foram os únicos educadores do Brasil. Fundaram inúmeras escolas de ler, escrever e fazer contas. Olha só, escolas que era de ler, escrever e fazer contas, mas sempre tendo como prioridade a escola secundária. E aí surge uma grande ruptura. A expulsão dos jesuítas, depois de 210 anos aqui no Brasil, por Marquês de Pombal. A educação se tornou então fragilizada com esse episódio da expulsão. Foi um caos. Tentou-se, então, com esta reforma, introduzir as aulas régias, o subsídio literário, mas o caos continuou até que a família real, fugindo de Napoleão, na Europa, resolve, então, transferir o seu reino para um novo mundo, que era a colônia aqui do Brasil. E veja só, voltando um pouquinho na história, em 1570, 21 anos após a chegada dos jesuítas, já era composta por 5 escolas de instrução elementar. Os jesuítas já haviam fundado 5 escolas, em apenas 21 anos da sua chegada. No curso de letras estudava-se gramática, latim, humanidade e retórica. Aqueles que pretendiam seguir as profissões liberais, eles iam estudar na Europa, na Universidade de Coimbra, em Portugal. E a mais famosa, que eram as ciências jurídicas e a teologia, é na Universidade de Montpellier, na França, que era a mais procurada na área da medicina. Veja bem, quando eu estou falando de 210, praticamente 210 anos depois da fundação aqui da introdução da educação dos jesuítas aqui no Brasil, nós estamos falando de uma época em que a medicina não era para
qualquer pessoa, mas sim para os filhos dos burgueses, aqueles que podiam pagar para os seus filhos estudarem. Veja só, voltando em 1750, na Reforma Pombalina, o Marquês de Pombal, para administrar a colônia, o que ele diz? Que ele exerceu um cargo de primeiro-ministro em Portugal. Ele exercia 1750 a 1777. Durante o reinado de Dom José I, então, Marquês de Pombal, ele era um primeiro-ministro em Portugal. E aí ele foi enviado para o Brasil para que fizesse uma reformulação da educação, porque não estava contente, né? O Dom José não estava contente com a educação aqui do Brasil, implementada pelos jesuítas. Ele foi enviado para o Brasil, para a colônia portuguesa aqui, para que ele introduzisse uma nova educação. E veja bem, os jesuítas foram expulsos do Brasil. Com isso, desestruturou todo o modelo educacional que era vigente até então. Era influenciado, Marquês de Pombal, por ideias iluministas, que na época estava no auge as ideias iluministas, trazendo à razão uma administração extremamente autoritária, totalmente diferente daquela que até então tinha aqui na colônia. Daí ser conhecido até como um déspota. Marquês de Pombal, ele foi conhecido como um déspota, o expoente do despotismo esclarecido, e ele defendia o antropocentrismo. Então veja bem, não é que ele deixava de acreditar no Deus, mas ele trazia o homem como centro das coisas, que é um estudo bem profundo também dentro da parte filosófica. O Marquês de Pombal, ele procurou ainda estimular os brasileiros a estudar na Universidade de Coimbra. Ele não se preocupou em dar continuidade ou trazer aqui para a colônia. A reforma do ensino pombalino, ela foi bastante desastrosa para a educação brasileira. E também, em certa medida, para a educação em Portugal. Porque o que acontecia aqui na colônia, o que acontecia em Portugal, um interferia, né, no movimento educacional do outro. E a seguir, em 1808, a família real ela chega ao Brasil. Quando ela sai de Portugal por questões políticas e econômicas e vem para o Brasil. E aí surge um novo período, que este período foi chamado de período joanino. Esse período, ele marcou a vida política do Brasil, em decorrência de razões políticas ocorridas na Europa. É importante ressaltar que a educação, ela continha forte conteúdo ideológico europeu. Por quê? Eles traziam os modelos europeus, os modelos da educação europeia para ser implantada no Brasil. Esquecia que aqui já havia passado-se mais de 200 anos, mais de 300 anos, desde que os portugueses chegaram até aqui no Brasil. Então veja bem, a educação ela fica em segundo plano. E sempre houve a questão, um embate entre a educação laica e a educação religiosa. E quando nós falamos agora em um novo período, falamos de 1822 até 1889, com a proclamação da República. A educação brasileira, neste período monárquico, ela tem um novo aspecto, um novo embate, de 1822 até 1889. 1821, Dom João VI, ele retorna a Portugal, deixando seu filho aqui.
Em 1822, Dom Pedro I, ele proclama a independência do Brasil. Brasil ficou livre de Portugal, porém, os resquícios da educação europeia ainda permaneceram aqui no Brasil. Em 1824, com a necessidade de se tornar um país totalmente livre de Portugal, forma-se a comissão para a criação de uma nova Constituição brasileira. E aí, em 1824, surge a primeira Constituição brasileira outorgada, ou seja, ela não foi promulgada, ela foi outorgada, ela foi imposta, trazendo mudanças no cenário sociopolítico e econômico novamente, inclusive nos termos de política educacional. Veja só, com a proclamação da independência, não perdeu os aspectos da Europa. A educação aqui no Brasil, ela fica em segundo plano. E veja só, eles pensam mais na parte econômica, com as aberturas de portos, o estímulo das indústrias, construções de estrada e criações, fundação da imprensa régia. Eles criam a Academia Real da Marinha, a Biblioteca Real, porém não pensam na educação. E vários cursos ainda, eram criados, porém não eram estimulados. Esta comissão, em 1823, que para a instrução pública, do ensino público, que foi formado para escrever esta Carta Magna, a Constituição Federal de 1824, trouxe mudanças no cenário. No artigo 179, ela trazia a instrução que dizia o seguinte: a educação primária é gratuita a todos os cidadãos, confirmada novamente por uma lei que teve que ser feita em 15 de outubro, a lei de 15 de outubro de 1827, com a confirmação daquilo que estava descrito na Constituição de 1824. Mas cuidado, ela não trazia na sua redação que seria obrigatória a todos os cidadãos. Então veja bem, precisava ser implementado. E aí a Constituição Federal, ela traz um dispositivo que precisava ser regulamentado, ou seja, um caminho que o aluno deveria seguir. Surge a ideia, em 1826, de dividir em 4 estágios a instrução normativa educacional. E foram instituídos, o primeiro, pedagogias, que seriam as escolas primárias. Elas deveriam ensinar ler, escrever, ensinar religião e a moral. Segundo, os liceus. Quem poderia participar? Os filhos dos burgueses. Eles eram preparados para o mercado de trabalho. O terceiro são os ginásios, que aí quem poderia ir para o ginásio aprofundava mais os estudos. E 4, surgiram as academias. Os estudos mais abstratos eram tratados nas academias. Em 1827, surgiu as escolas de primeira letras. E aí, levando as escolas em cidades e vilas das províncias, das colônias. Foi criado o ensino mútuo nesta época, o qual compreendia o método Lancaster. Foi introduzido, então, nesta época, o método Lancaster, que era uma ideia trazida da Inglaterra. Este método, ele surge como uma figura do monitor em sala de aula. Veja bem, o professor
ele era um reprodutor daquilo que os livros traziam de filosofias ou gramáticas já escritas, prontas, e que os alunos deveriam seguir. Não eram livros preparados para um sistema educacional. Só em 1834, através de um ato adicional, foi deixado às províncias a prerrogativa de legislar sobre a educação brasileira. Observação necessária. Isto comprometeu definitivamente o futuro da educação básica. Imagina naquela época, em 1834, como era disperso e as dificuldades de movimentos, como que era comunicado esta forma desta educação básica. Então, grandes conflitos na educação. A educação continuava em segundo plano. E veja bem, somente com tudo isso, que a educação se transformou num caos desastroso, há a necessidade de fazer novas reformas. Vê a necessidade, em 1870, com o comando de Leôncio de Carvalho, ele fez uma nova reforma no ensino, uma nova reforma na educação brasileira. E aí, por isso chamada Reforma de Leôncio de Carvalho, surgem então as ideias interessantes. O ensino primário e secundário é livre no município da Corte e o ensino superior em todo o território do Império, desde que cumprisse dois aspectos, a moralização e a higienização. Higienização, limpeza, purificação. Não, higienização queria dizer da cor para quem poderia chegar até o ensino superior. Ou questões financeiras. Ainda continuava a prioridade dos burgueses. E as inovações? Ele trouxe dentro dessa reforma, Leôncio de Carvalho, algumas inovações. A criação dos jardins de infância dos 3 aos 7 anos. Bibliotecas e museus escolares, que estão hoje no Rio de Janeiro, em algumas capitais brasileiras, onde é visto hoje como um arquivo de cultura de visitações. A expansão das escolas nas províncias e a regulamentação das escolas superiores. As escolas superiores precisavam ser regulamentadas, porque até então não era regulamentada. Então veja só, a educação brasileira neste período republicano, que ela vai de 1889 até 1930, ela vai passar por várias transformações. São vários conflitos dentro da educação. Este período, ele também é conhecido como uma República Velha ou República dos Coronéis. O governo federal, nesta época, ele empreendeu várias reformas no campo da educação para ver se dava certo, principalmente no que hoje chamaríamos de ensino médio e no ensino superior. Nesse período, foram concretizadas algumas reformas educacionais. E neste contexto, os conflitos de ideias e concepções pedagógicas impulsionaram mais transformações na educação, prevalecendo então um descompromisso do poder público com o ensino primário. Veja só, em 1889 surge então, veja bem, dentro da educação, a política da elite. As ideias positivistas de Augusto Comte foram trazidas. Ordem e progresso. Surge então a escola nova. Veja só, a população nesta época era uma população considerada amorfa, uma população amorfa. O Brasil era uma integração de miscigenação de povos. Então, com essas ideias positivistas que eram introduzidas, e essa população era uma ordem invertida das massas.
Por quê? Professora, o que é uma população amorfa? É uma população neutralizada. As ideias não vinham das massas, aquilo que o povo necessitava, mas sim era uma política feita para a elite. Era um modelo, nesta época copiado, um modelo americano, baseado no sistema presidencialista. E é muito importante dizer que na educação, neste momento, ela passa por algumas reformas educacionais concretizadas. Isso não quer dizer que ela deu certo, que elas deram certo. Veja só, em 1890 teve a reforma de Benjamin Constant. Em 1901, a reforma de Epitácio Pessoa. Novamente, em 1911, a reforma Rivadavia Correia, uma reforma que deu um pouquinho mais certo. Em 1915, houve uma reforma de Carlos Maximiliano, onde neste momento o mundo estava passando por um boom de industrialização. E em 1925, a reforma João Luiz Alves e de Rocha Vaz. Veja só, vamos falar um pouquinho da reforma de Benjamin Constant de 1890. Ela trouxe os princípios orientadores, traziam a liberdade e a laicidade do ensino, porém, como também a gratuidade da escola primária. Uma das intenções desta reforma era transformar o ensino em formador de alunos para os cursos superiores, e não somente preparadores para o trabalho, mas sim transformá-los para ter seguimento no ensino superior. E aí, neste momento, percebe-se na educação que havia uma influência de filosofia positivista. E outra intenção também nesta reforma era substituir a predominância literária para a científica. E ela foi bastante criticada porque ela mexe com o sistema político-econômico. E ela foi criticada pelos positivistas, já que não respeitavam os princípios pedagógicos de Comte. Pelos que defendiam a predominância literária, já que ocorreu foi o acréscimo de matérias científicas às tradicionais, tomando o ensino enciclopédico. E daí surge então uma nova Constituição em 1891. Essa nova Constituição, ela omite sua responsabilidade com o ensino primário. Ela delega aos estados a capacidade de legislar. Mas é onde surge o caos. Vamos ver mais para frente. A reforma de Epitácio Pessoa de 1901, ela inclui a lógica entre as matérias e a retirada da biologia, da sociologia e da moral. Ela acentuou, assim, a parte literária em detrimento da científica. Veja, totalmente diferente. Já trouxe uma inversão dentro desta outra reforma. Em 1911, como eu disse, a reforma Rivadavia Correia, ela pretendeu que o curso secundário se tornasse formador de cidadãos e não como simples promotor ao nível seguinte. Ela retoma a orientação positivista. Ela prega a liberdade de ensino, entendendo que, com esta possibilidade de oferta e de ensino, o aluno que não seja por escolas oficiais e de frequência, ele participava da educação com a promoção do nível seguinte. Além disso, prega ainda a abolição do diploma em troca de um certificado de assistência e aproveitamento. Essa reforma ela transfere os exames de admissão ao ensino superior para as faculdades.
os resultados dessa reforma foram desastrosos. A educação brasileira continuava num caos. Foi um período complexo na história do Brasil. E aí, neste momento, então, surge a reforma João Luiz Alves, que introduz a cadeira de moral e cívica, com a intenção de tentar combater os protestos estudantis contra o governo da época. Protestos contra a forma que estava a educação. E aí, neste momento no Brasil, neste contexto histórico, foram criadas várias reformas da educação, a abrangência foi estadual. Vários estados tiveram suas reformas. A do Ceará, da Bahia, Minas Gerais, Distrito Federal da época, que era o Rio de Janeiro, né? Pernambuco e várias outras. E aí, começamos a viver um segundo momento, uma segunda república, com a reforma de Francisco Campos, em 1930. A Revolução de 30 foi um marco referencial para a entrada do Brasil no mundo capitalista da produção. E essa acumulação de capital do período anterior permitiu com que o Brasil pudesse investir no mercado interno e na produção industrial. Não esquecemos que em 1929 houve a queda da Bolsa de Valores, o crash, como que se chama. E isso surtiu efeito econômico e político para o mundo inteiro, inclusive no Brasil. Em 1931 foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública. E o governo provisório da época sancionou decretos organizando o ensino secundário e as universidades brasileiras ainda existentes. Estes decretos ficaram conhecidos como a Reforma de Francisco Campos. Veja bem, nós vamos agora falar de 1932 a 1969. Um período que trouxe grandes transformações para a educação brasileira. Em 1932, um grupo de educadores, eles lançam à nação um manifesto. Foi um manifesto pioneiro da educação nova, que vai surgir mais tarde a educação nova, redigido por Fernando de Azevedo, assinado por outros conceituadores e educadores da época, este manifesto. E aí então surge a necessidade de haver novas mudanças, transformações. E novamente surge uma nova constituinte para formar uma nova Constituição. A segunda Constituição outorgada neste período, que foi em 1934. Ela dispõe pela primeira vez que a educação é direito de todos, devendo ser ministrada pela família e pelos poderes públicos. Na Constituição, ainda em 1934, por iniciativa do governador Armando Salles de Oliveira, foi criada a Universidade de São Paulo. A primeira a ser criada e organizada segundo as normas de estatutos das universidades brasileiras de 1931, somente em 1934. Em 1935, o secretário de Educação do Distrito Federal, na época Rio de Janeiro, Anísio Teixeira, ele cria a universidade no Rio de Janeiro, no atual município, que era a capital do Brasil, com chamada a Faculdade de Educação, na qual se situava o Instituto de Educação. E aí, a partir desta época, surge então o Estado Novo, considerado Estado Novo conhecido na história, na nossa história brasileira, que ele vai
de 1937 a 1945. Não esqueçamos que nesta época surgem várias tendências e, novamente, mais uma Constituição outorgada, e ela tinha um cunho fascista, um pensamento fascista. Era a Constituição de 1937, de um governo considerado ditatorial. E a orientação política da época, a questão educacional para o mundo capitalista, foi bem explícita em seu texto, sugerindo a preparação de um maior contingente de mão de obra para as novas atividades abertas pelo mercado, que da época, industrialização. Neste sentido, a nova Constituição enfatiza o ensino pré-vocacional e profissional. Vocês estão percebendo que a educação ela sempre está e sempre estará vinculada em alguns artigos da Constituição. É ali que demanda de como que a educação no Brasil permeia. Mas ela tem que passar por transformações. E às vezes surgem alguns decretos. Por um outro lado, a Constituição de 1937, ela propõe que a arte, a ciência e o ensino sejam livres à iniciativa individual. E a associação ou pessoas coletivas políticas e particulares, tirando o dever do Estado à educação. O Estado não tinha o dever com a educação. E mantém ainda a gratuidade e a obrigatoriedade do ensino primário. Também dispõe como obrigatório o ensino de trabalhos manuais em todas as escolas normais, primárias e secundárias. Então veja bem. Há novamente, depois desses dispositivos e de algumas transformações sociais, há uma necessidade novamente de ter uma reforma, outra vez, na educação. E desta vez, a educação tinha um ministro que se chamava Gustavo Capanema. E ele fez uma reforma em 1942 na educação, reformulando alguns ramos do ensino. Estas reformas receberam os nomes de Leis Orgânicas do Ensino e são compostas por decretos-leis que criaram o Serviço Nacional da Aprendizagem Industrial, o SENAI, e a valorização do ensino profissionalizante. Então veja bem, é neste momento da reforma que surge o ensino profissionalizante, a partir de 1942, com alguns decretos. O ensino, então, ele ficou composto, neste período, por 5 anos de curso primário, 4 de curso ginasial e 3 de colegial, podendo ser modalidade clássica ou científica. O ensino colegial, ele perdeu seu caráter propedêutico, de preparatório para o ensino superior, e passou a se preocupar mais com a formação geral. Apesar disso, essa divisão do ensino secundário entre clássico e científico, a predominância recaiu sobre o científico. Perceberam? E veja bem, neste período da Nova República, que vem de 1946 a 1963, que são períodos históricos que são marcados por algumas transformações e mudanças. O fim do Estado Novo, ele, na adoção de uma nova Constituição de cunho liberal e democrático, na área de educação, ele determina a obrigatoriedade de se cumprir o ensino primário. E ele dá a competência à União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Além disso, a nova Constituição, ela fez voltar o preceito de que a educação é direito de todos
inspirada nos princípios proclamados pelos pioneiros do Manifesto dos Pioneiros da Educação. Manifesto dos Pioneiros da Educação. Da Escola Nova. Nos primeiros anos da década de 30. Viram como vai e volta as questões sociais? Então, por isso que a gente tem que ficar ligado nas ideias, nas tendências. E em 1946, então, o ministro da época, que era Raul Leitão da Cunha, ele regulamenta, então, o ensino primário e o ensino normal. Ele cria o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC. Cria uma comissão com o objetivo de elaborar um anteprojeto de reforma geral da educação nacional. Mais uma vez. Lourenço Filho, ele preside essa comissão, então, com mais 3 subcomissões. Uma para o ensino primário, uma para o ensino médio e outra para o ensino superior. E aí organizou os conteúdos de disciplinas obrigatórias indicadas pelo Conselho Federal de Educação e definiu conteúdos obrigatórios fixados pelo Conselho de Educação dos Estados, e foram sugeridas pelos conselhos estaduais as optativas em cada instituição. Somente depois de 13 anos de acirradas discussões que foi promulgada a Lei 4.024 em 20 de dezembro de 1961, sem a pujança do anteprojeto original, prevalecendo então as reivindicações da Igreja Católica e dos donos de estabelecimentos particulares de ensino, num confronto com o que eles defendiam, o monopólio estatal para a oferta de educação aos brasileiros. As discussões sobre as leis de diretrizes e bases para a educação nacional, ela foi um fato assim muito marcante na época. Por um outro lado, foi as iniciativas que marcaram este período como talvez a mais fértil da história da educação no Brasil. E retomando um pouquinho, em 1950, em Salvador, no estado da Bahia, Anísio Teixeira inaugura o Centro Popular da Educação, que é o Centro Educacional hoje Carneiro Ribeiro, dando início à sua ideia de escola-classe, escola-parque. Neste período que permeou a educação, houve grandes administrações. Em 1952, em Fortaleza, no Ceará, o educador Lauro de Oliveira Lima, ele inicia uma didática que baseava nas teorias científicas de Jean Piaget, o método psicogenético. Veja, em 1953, a educação passa a ser administrada, então, por um ministério próprio, o Ministério da Educação e Cultura. E já em 1961, tem início uma campanha de alfabetização cuja didática criada pelo pernambucano Paulo Freire propunha alfabetizar em 40 horas adultos analfabetos. Imagina que isso seria possível. Em 1962, é criado o Conselho Federal de Educação, que substituiu o Conselho Nacional de Educação. E olha, e os Conselhos Estaduais de Educação, em 1962, ele é criado o Plano Nacional de Educação e o Programa Nacional de Alfabetismo, ou alfabetização, pelo Ministério da Educação e Cultura, inspirado no método de Paulo Freire. Então, na década de 1960, com o declínio da escola renovada, surge uma proposta tecnicista
que adota para a educação um modelo baseado no modo de desenvolvimento capitalista, enfatizando o sistema empresarial. E aqui eu vou dizer para vocês os autores que até a chegada da ditadura se destacaram na educação brasileira: Paulo Freire, Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Carneiro Leão, Armando Ideobrandi, Pascoal Leme, Lauro de Oliveira e outros. Eles destacaram, trazendo importantes contribuições ao sistema educacional brasileiro em todo o nosso período de 1945 a 1964, até a chegada da ditadura, quando foram severamente punidos com exílios e torturas por expressarem seus pensamentos e opiniões educacionais e políticas. Com o regime militar no Brasil, a educação das massas tinha que atender às organizações do sistema vigente, a fim de manter a dominação, emergindo assim um ensino que a verdade científica é absoluta, desconhecendo os determinantes sociais. Veja bem, nesta época de 1964 a 1985, a ditadura militar ela controlou ideologicamente a política da educação por meio de atos institucionais, implantando a reforma universitária e criando o ensino não regular supletivos, como o Mobral, bem como reprimiu qualquer iniciativa de repressão ao governo por meio de leis e outras coisas mais. Em 1964, um golpe militar aborta todas as iniciativas de se revolucionar a educação brasileira. Era um pretexto de que as propostas eram comunizantes e subversivas. Então a educação brasileira ela teve uma estabilizada. Neste período, onde qualquer expressão popular contrariava aos interesses do governo, então a educação ela ficou um pouco abafada. Muitas vezes ela foi violentada, a nossa educação brasileira. E aí surge então, neste período, foi instituída a Lei 5692/71, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela teve uma característica marcante, que era tentar dar a formação educacional com um cunho profissionalizante. Esta lei foi uma lei bastante importante para a nossa educação, para a evolução da educação brasileira, a 5692 de 71. Porém, após o fim da ditadura militar, a pedagogia liberal foi criticada por inúmeros educadores, por estar ligada a uma educação com finalidade que consistia assim, na manutenção das classes sociais dominantes. E daí surge então um movimento progressista que sustenta a ideia da educação como um instrumento de reflexão crítica acerca da relação ou da realidade social. Nesta tendência progressista, ganham destaque as escolas libertadoras, libertária e crítica social dos conteúdos. A escola libertária ou libertadora originou-se de princípios não formais de educação, defendendo a transformação da sociedade por meio da educação, compreendendo como uma ferramenta de libertação e não de dominação social. Com o aflorar da democracia nos anos 80, de 1980, originou-se então os princípios da escola libertária, ancorados pelas ideias de mudanças políticas e culturais, negando-se a qualquer forma de dominação. E em 1988 foi retirada a obrigatoriedade do ensino profissional nas instituições de ensino médio. E aí é um período que é dito
como a retomada democrática que vai até os nossos dias. A educação, ela mereceu um destaque na Constituição Brasileira de 1988, em que em seus dispositivos transitórios, pela Emenda Constitucional 14 de 1996, ela dava o prazo de 10 anos para a universalização do ensino e a erradicação do analfabetismo. E ainda, em 1996, surgiu a nova LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que instituiu a política educacional brasileira. E aí surge a Lei 91/31 de 95, que criou o Conselho Nacional de Educação, substituindo o antigo Conselho Federal da Educação, que havia surgido com a LDB 5692 de 61 e tinha sido extinto em 94. Em 1990, organiza então o SAEB, o Sistema de Avaliação do Ensino Básico. Com a Lei 9.424 de 96, foi organizado o Fundef, o Fundo de Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental, que depois de 10 anos foi substituído pelo Fundeb, que obrigou os estados e municípios a aplicarem anualmente um percentual mínimo de suas receitas e desse montante de 60% de sua receita, pelo menos para o pagamento do pessoal do magistério. Somente nesta época. Viram como as questões econômicas da educação não iam para frente? Porque a educação também precisa de verba. E somente a partir daí, com a promulgação da Constituição de 1988, a LDB anterior, 4.024 de 61, foi considerada obsoleta. Mas apenas em 1996 o debate sobre a nova lei foi concluído. E a LDB de hoje em dia, que é a Lei 9394/96, ela foi sancionada pelo presidente da época, Fernando Henrique Cardoso, e pelo ministro da Educação, Paulo Renato, em 20 de dezembro de 1996. Baseada no princípio do direito universal da educação para todos, a LDB de 1996 trouxe diversas mudanças em relação às leis anteriores, como a inclusão da educação infantil, creches e pré-escolas, como a primeira etapa da educação básica, e as principais características de Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro foi o relator da Lei 9394/96, que trazia gestão democrática do ensino público e progressista com autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira das unidades escolares, a educação básica obrigatória e gratuita a partir dos 4 anos de idade, com uma carga horária mínima de 800 horas distribuída em 200 dias na educação básica. No entanto, dia 1º de abril de 2020, decorrente da pandemia do Covid-19, no Brasil, o governo editou a medida provisória número 934, que dispensou em caráter excepcional a obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias efetivos de trabalho escolar. Nos dias de hoje, a fase politicamente marcante na educação foi o trabalho do economista e ministro da Educação Paulo Renato de Souza, que tornou o Conselho Nacional de Educação menos burocrático e mais político. Jamais houve execução de tantos projetos na área da educação. Até os dias de hoje, muito tem se mexido no planejamento educacional, mas a educação continua a ter as mesmas características impostas em todos os países do mundo.
que é mais o de manter o status quo para aqueles que frequentam nos bancos escolares e menos de oferecer conhecimentos básicos para serem aproveitados pelos estudantes em vidas práticas. A educação brasileira, incluindo uma grande reforma no ensino médio em 2017, até os nossos dias, ela ainda vem sofrendo reformas até os anos de 2020. Bem, esse é um breve histórico sobre a história da educação brasileira. Eu, como professora e orientadora, eu peço para que vocês busquem conhecimento sobre o assunto, leiam sobre o assunto, se aprofundem, porque a história da educação brasileira, ela tem muito mais além do que para estudar. Então, o que eu peço a vocês é que estudem, leiam, continuem lendo, sejam alunos letrados. E muito obrigado pela aula de hoje.